Olá novamente, eu sou o Victor e dando seguimento à nossa sequência de aulas sobre figuras de linguagem, agora eu vou abordar um pouco das figuras de som. Antes de começar com a literação, gostaria de falar que as figuras de som elas são comumente utilizadas em textos literários também, mas sobretudo em poemas e poemas que são musicalizados, ou seja, a gente encontra bastante essas figuras nesse terreno musical e fica bem interessante da gente analisá-las através das músicas que a gente consegue perceber com mais facilidade. Elas servem para dar rima, dar o tom, dar toda essa musicalidade. A partir do momento que a gente conhece elas, a gente consegue analisar as músicas de uma forma mais constitutiva, a gente consegue reconhecer a importância delas na criação de uma música. A primeira delas é a aliteração, que é a repetição de consoantes ou sílabas. E aqui no exemplo, a gente tem minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Claramente a repetição da consoante M, mas também poderia ser a repetição de uma sílaba como ba, be, bi, ca, enfim. Aqui é importante falar que em músicas, em textos, está tudo bem utilizar essa repetição. No entanto, na linguagem objetiva, que é essa linguagem que a gente usa para se dirigir a alguém, utilizada no dia a dia, é importante evitar porque soa um pouco estranho e pode ser considerado um vício de linguagem. A assonância ela é bem semelhante à aliteração, só que se trata da repetição das vogais. Então, por exemplo, por onde andam o amor e a dor do trovador? Aqui, nesse exemplo, é utilizada a vogal O. A gente pode notar que não tem nenhum acento para não destoar, né, da musicalidade da pergunta. E aí, dessa forma, ele constrói toda essa rima. A onomatopeia, aqui, está como palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada. Mas a gente também pode entender sob uma perspectiva que é a seguinte: a onomatopeia ela se trata da tentativa de representar um som da vida real por meio da língua com os recursos que ela dispõe. Então, por exemplo, quando eu falo o cocoricó se faz ouvir toda manhã, o cocoricó é como a gente convencionou o barulho que o galo faz quando ele canta de manhã, nesse caso, né? E aí a gente encontrou na língua a forma de representar esse som, que é cocoricó. E aí toda vez que a gente fala cocoricó, a gente sabe que se refere ao barulho do galo. Da mesma forma, o bem-te-vi, aqui nesse caso, ele é um pássaro, é o nome dado ao pássaro, o nome social ali, né, o nome mais conhecido dele. O bem-te-vi estava mais triste naquele dia. Só que é importante ressaltar que o pássaro recebe esse nome social justamente pelo barulho do canto dele. Então, quando a gente fala bem-te-vi, por mais que a gente fale nesse sentido de substantivo, nesse caso continua sendo uma onomatopeia, porque se refere ao som dele. Também é bem comum a gente encontrar onomatopeia em quadrinhos, por exemplo, quando o personagem está mastigando e aparece lá o crec-crec, ou bebendo água, aparece glug-glug. Todos esses sons todas essas palavras tentam imitar o som produzido na vida real. A paronomásia se trata do uso de palavras parecidas, mas com grafia, som e significados distintos. Então, aqui o autor ele vai utilizar duas palavras com som parecido, justamente para causar esse sentimento de interrogação em quem está ouvindo. Por exemplo, depois que fiz a descrição do meu chefe, pedi descrição aos meus colegas de trabalho. Bom, descrição vem de descrever. Então, aqui está falando o seguinte: depois que às vezes a pessoa, né, fez uma descrição do chefe, em que talvez não fosse uma descrição muito boa, ela pede para que os colegas dela sejam discretos. Então o autor ele faz esse jogo de palavras entre descrição e discrição. Isso cria uma espécie de dúvida, deixa o leitor ali
às vezes pode não ficar tão claro, e aí o autor pode fazer esse jogo de palavras. Bom, agradeço novamente pela atenção, essas são as referências, muito obrigado.